aí, galera, nono ano, tudo bem com vocês? Então, né? Hoje vai começar agora, na verdade, mais uma aula de história, vocês já sabem muito bem. A gente já encerrou o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, isso é fato. Trabalhei em 4 momentos. A Europa antes da guerra, os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, né, isso, que foi a organização das alianças, a segunda fase, que foi as trincheiras, e aí também a última fase foi justamente aí as consequências da Primeira Guerra. Mas hoje eu vou trabalhar aqui um assunto que é importante e que vocês precisam entender que, quer queira que não, houve participação de um grupo de pessoas dentro dessa guerra e que essa participação foi muito importante para o desdobramento e para diversas conquistas que este grupo de pessoas conseguiram ao longo da história, tá bom? Sabe de quem eu estou falando, pessoal? Estou falando isso mesmo, das mulheres. Então, o conteúdo da aula de hoje é justamente o que? As mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. Professor, você disse que era o machismo? Sim, mas o machismo reinou durante a Primeira Guerra e de forma direta e indireta as mulheres participaram na Primeira Guerra Mundial. E a sua participação é importante. Então, hoje, nosso conteúdo é justamente esse. As mulheres na Primeira Guerra Mundial. Haja vista que em nenhuma das aulas anteriores eu falei aqui sobre a participação das mulheres, não foi isso? Então, nada mais do que justo do que eu trabalhar com vocês, que vocês percebam e compreendam de como as mulheres participaram e como elas estiveram presentes durante todo o conflito, desde 1914 a 1918, não é isso? Vamos lá, pessoal. Vocês já sabem que tem que fazer as atividades, não adianta apenas assistir o vídeo e não responder a atividade. É por meio da atividade que nós avaliaremos vocês e é por meio dela que a gente sabe se vocês estão compreendendo ou não o conteúdo. Então, respondam a atividade, você já sabe que tem que responder. Você já sabe, tem sempre que lavar as mãos, né? Usar máscara toda vez que sai Cristina. Então, vocês coloquem em prática, porque saúde e educação não tem preço, não é isso? É por meio da saúde que a gente estabelece a educação, é por meio da educação que a gente estabelece a saúde, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, que está fantástica. Vai ser uma aula, né, objetiva, claro, não se preocupem não, tá bom? Vou compartilhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Professor, este conteúdo tem no nosso livro? Tem sim, com certeza. No capítulo 3, página 68 a 69. São 2 páginas, mas que eu tenho que abordar, porque é um assunto relevante, muito importante. Então, o tema é as mulheres na Primeira Guerra Mundial. A gente vai entender qual a participação delas. Vamos lá? Bom, as mulheres estiveram no centro do esforço de guerra durante o primeiro conflito mundial em todas as nações beligerantes. Um envolvimento que ajudou em sua emancipação em diferentes ritmos de acordo com o país. Pessoal, nações beligerantes significa nações, países que estavam em guerra. Então, as mulheres, independentemente do país, se for Inglaterra, França, Rússia, Alemanha, as mulheres sempre estiveram presentes. Isso é fato. E ela se organizava de acordo com seu país de origem, por exemplo. Por exemplo, se elas fossem da Alemanha, se as mulheres representassem, por exemplo, a Alemanha, então elas se organizavam de acordo com as condições que o seu país dava a ela. Se fosse da Rússia, é o mesmo jeito, se organizava de acordo com as autorizações e as decisões que aquele determinado país deu a ela. Então, para cada país, uma forma de se pensar, de interpretar a participação das mulheres. Se era a Bélgica, uma forma, se era a França, outra forma. Mas que quer queira que não, todas participaram, tá bom? Então, vamos lá. Em 1914, as mulheres foram convocadas para trabalharem na fabricação de armas e mantimentos para a guerra. Tarefa essa até então realizada pelos homens. O que é que eu quero deixar claro aqui, professor? Simples e fácil. Os homens
foram convocados para a guerra. Quando você é convocado para uma guerra, você tem que ir. Professor, e se eu não for? Se você não for, você vai ser preso, porque você está descumprindo um decreto ou uma lei de um determinado país. Então, você vai. Então, os homens que trabalhavam nas fabricações de armas, eles foram para a guerra. Mas chegou um determinado momento que as armas que eles levaram para a guerra foram insuficientes e eles precisavam de mais armas. Mas só que eles não tinham armas no armazenamento. Então foi que o governo fez, a partir de 1915. Passou a convocar as mulheres para trabalhar na guerra. Então as mulheres vão sair dos espaços domésticos, né? Ali de mãe, de reprodutora, de criadora de seus filhos, vai sair dos espaços domésticos, vai ser convocada, aí para as fábricas de armamentos, de bombas, de fuzis, fábricas de armamentos. Isso daí, quer queira que não, é uma conquista. Professor, trabalhar na fábrica de armamento é uma conquista? Sim, é uma conquista. Porque as mulheres viviam somente nos espaços domésticos. Então, a partir do momento que ela sai, que vai ocupar um espaço que até então era do homem, é uma conquista. A gente não pode negar isso. E o que vai ocorrer? Das fábricas para o campo de guerra. Em 1917, por exemplo, as mulheres foram convocadas para atuarem no conflito como enfermeiras, dando assistência aos soldados feridos. Há relatos de abusos e estupros. Pessoal, se em 1915 as mulheres foram para onde? Para as fábricas de armas. A grande maioria, para as fábricas de armas. Mas o conflito gerou o quê? Feridos. Os enfermeiros, os homens enfermeiros que trabalhavam no exército, não foram suficientes para atender a demanda da grande quantidade de feridos, fazendo com que o governo, na verdade, de cada país, convocasse as mulheres que estavam nas fábricas, porque já tinham se adaptados àquele clima, as mulheres que estavam nas fábricas, a irem para o campo da guerra, mas para atuarem como enfermeira e assistente. Quanto mais a demorava, mais as mulheres avançavam. Saíram dos primeiros anos, saiu do espaço doméstico para as fábricas. No segundo ano, saiu das fábricas para os campos de guerra, para atuarem como enfermeira. E a partir daí, as mulheres, na ausência dos homens, passaram de fato a pegar em armamentos pesados. Passaram a comandar, passaram a ser comandantes, passaram a ser tenentes, a sargentas, na verdade, de determinadas tropas. E que essas tropas, lideradas por mulheres, ficaram conhecidas. Então, ao mesmo tempo que elas participavam do conflito, elas conseguiam conquistas. Percebam, o conflito aumentava, as mulheres atuavam. Os homens já tinham quase todos convocados para a guerra, não tinha mais ninguém, então só sobrou quem? As mulheres. As mulheres, aos poucos, foram ocupando os espaços do homem da sociedade. Enfim, entendeu? A convocação de vários homens em massa abre espaço. Já como os homens estão sendo convocados, abre-se espaço para que as mulheres ocupem as profissões do homem. Então, as mulheres saíam das fábricas, foram para os campos para ser enfermeiras. De lá, elas se adaptaram às estratégias, se adaptaram aos conflitos e passaram a atuar de forma direta no conflito. Então, quer dizer que cá na cidade, cá nas fábricas, se as mulheres parassem a fabricação, entrassem em estado de greve, automaticamente a guerra não teria tanta longitude, não teria tanta durabilidade, porque faltou arma, faltou poder, acabou a guerra. Mas se as mulheres parassem, se as mulheres entrassem em guerra, elas eram presas. Então, vocês percebem que a figura da mulher, ao mesmo tempo que eram abusadas nos campos de guerra, elas sofriam pressões constantes na fabricação. Bora fabricar. Tem que mandar armas lá para os nossos colegas, para os nossos irmãos que estão lá na luta.
Então, existe uma pressão de forma negativa, existe essa pressão para com as mulheres. Mesmo assim, a questão da prática do estupro era algo terrível, mas esses relatos existiram, infelizmente. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, existiram diversas mulheres que participaram da guerra. Mas eu destaquei 3 mulheres aqui que participaram da guerra e que hoje são referência no mundo, tá? Como Maria Leontьевна, porque é russo, tá, pessoal? Foi uma militar russa que lutou na Primeira Guerra Mundial no Batalhão de Morte das Mulheres. Ela foi a primeira mulher russa a comandar uma unidade militar. Então, uma unidade militar era comandada por uma mulher. E esse grupo ficou conhecido, tá bom? Como a Morte das Mulheres, Batalhão Morte das Mulheres. Então, cada batalhão normal tem um determinado nome. E as mulheres lutavam literalmente. Era pau a pau, entenderam? Lutavam, brigavam, enfim. A outra também é Flora Sandys, era uma britânica que serviu como oficial do Exército Real Sérvio na Primeira Guerra Mundial. Ela era a única britânica oficialmente a servir como soldado na Primeira Guerra Mundial. Então, percebo aí a qual importância dessas mulheres na guerra, que serviam, que lideravam homens. Imagina aí o conflito naquele período extremamente machista, onde não aceitava as mulheres nos campos de guerra, e a partir de agora ter uma representante, ter um patamar maior do que os homens. Olha o nível de representatividade, olha como as mulheres, aos poucos, foram ocupando os lugares na sociedade, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então, e a última, Miluka Savic, foi uma heroína de guerra sérvia que lutou por seu país nas guerras dos Balcãs e na Primeira Guerra Mundial. De acordo com fontes iugoslavas, ela pode ter sido a mulher mais condecorada na história das guerras. Foi ferida em combate 9 vezes durante sua carreira militar. Olha, vamos analisar. Primeiro, tida como uma heroína. Segundo, participou de diversas guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial. E segundo fontes, ela é considerada como uma das mais condecoradas da história das guerras. E, ao mesmo tempo, no combate da Primeira Guerra Mundial, ela foi ferida durante 9 vezes. 9 vezes. Então, o que eu quero deixar claro para vocês hoje aqui é que as mulheres, elas tiveram papéis importantes na Primeira Guerra Mundial. O que fez com que os Estados Unidos saísse como suposto vitorioso? O que fez com que a Alemanha perdesse, saísse como perdedora, como humilhada? Não foi somente a participação e a ambição dos homens, não. As mulheres, quer queira que não, elas também tinham ambição. Tinham ambição, acreditavam no nacionalismo, no imperialismo, no poder, tá bom? Então, ao mesmo tempo que elas participavam da guerra, elas conquistavam. Porque aí, quando os homens retornaram da guerra, eles perceberam que os seus lugares, as suas profissões tinham sido ocupadas por mulheres. E aí caiu por declínio, e colocou fim, de certo modo, em alguns pontos, não em todos, que as mulheres elas não eram frágeis. Porque nas construções, por exemplo, perceberam que as mulheres tinham força. Então, dizer que a mulher ser frágil é mentira, pessoal. Isso não tem nada a ver. A mulher pode ser o que ela quiser, independente de exercer força ou não. Não é isso que vai definir uma mulher, não vai ser a força, não vai ser o modo de pensar. Isso pertence à questão da essência, é algo para além, é a sua essência. Então, a mulher pode ser o que ela quiser. Então, na ausência dos homens, as mulheres exerciam trabalhos voltados para as construções. Temos exemplo aqui, os homens na guerra, as mulheres comandaram a cidade literalmente. As mulheres que estavam no poder na cidade, como também no campo. Construíram, foram motoristas, já como o homem estava no campo, precisava organizar a cidade. Então, elas foram motoristas, foram mecânicas. E quando os homens retornaram, o choque, uma mulher mecânica, uma mulher motorista, uma mulher que trabalha em construção, eu não aceito. Os homens machistas diziam isso. Eu não aceito. Mas só que as mulheres já tinham ocupado aquele espaço. Então, os homens passaram a conviver
os homens passaram a conviver, pessoal, com a presença das mulheres. E aos poucos as mulheres foram conquistando seus direitos na sociedade. Então a guerra teve seu ponto negativo? Teve. Mas para a perspectiva das mulheres, nas questões de conquistas, foi algo, de certo modo, positivo, porque as mulheres saíram do espaço doméstico e passaram a ocupar diversos espaços públicos, como inclusive diversos cargos públicos que até então só exigiam, só permitiam e era exclusivamente do homem. Então, você vai passar a atuar também nos hospitais. Então, olha, a guerra destruiu a figura do homem-herói e consagrou a mulher no trabalho. O que isso quer dizer, professor? Significa que aquela ideia que o homem pode construir o que ele quiser, pode ser o que ele quiser, e a mulher não pode, caiu por terra. Perceberam que era extremamente uma mentira, que é aquela questão de homem-herói. E que, na verdade, a guerra consagrou a mulher no trabalho. Perceberam que a mulher tem a mesma força que o homem, que a mulher pode exercer o mesmo cargo que o homem, tanto nos campos, apesar de, ao caso de serem estrupadas, com pensamentos extremamente machistas, práticas extremamente machistas, mas elas também poderiam exercer função também na cidade, no campo. Alguma dúvida? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Desconstruindo essa ideia de que a mulher é um ser frágil, isso é mentira. Que a mulher é um ser delicado, isso é mentira. Vocês já sabem isso muito bem, né, pessoal? A história, eu sempre gosto de falar assim, que a história ela é cíclica. Ela vai e retorna. Vai e retorna. E quando ela retorna, ela cobra caro. Do mesmo jeito que a história ela ocasionou guerra, ela mostrou que os homens, que aquela ideia de homem-herói, na verdade, era um modo de reproduzir, um modo preconceituoso, um modo de inferiorizar a mulher. Então, a história ela cobra caro, né? Então, a minha mensagem de hoje é que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha, ou que você sonhou, e continue sonhando, tá bom? Mando um abraço especial para a Escola Joaquim Silveira Vila Nova. Fiquem em paz, queridos. Lembrem de fazer as atividades. Não adianta você apenas assistir a aula se você não faz a atividade, tá bom? Então, vocês façam a atividade. Deixe o seu comentário aqui, que semana que vem não comentei nada, não mencionei nada aqui no nome do aluno, porque não comentaram. Na aula passada não comentaram, tá bom? Mas aí, até agora, mas aí, comente aqui abaixo que semana que vem eu falo sim, com certeza, o nome dos alunos. Espero que vocês fiquem bem e eu encerro minha aula de hoje. Valeu!